E as pessoas não davam a sua importância. É o que a gente vê hoje. Quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente fala tanto para crente e para não crente, porque hoje a gente tem esta dificuldade. A gente prega para crente e não crente, mostra o certo e o errado, fala do projeto de Deus, da vontade de Deus para realizar na vida das pessoas. E falamos também para que cada um de nós venhamos a se policiar, a se corrigir, porque chegará momento que a gente não vai ter a oportunidade de nos policiar as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é a orientação para nossas vidas. Não que a gente está vendo por aí um evangelho totalmente diferente daquilo que foi pregado por Jesus, mas um evangelho de vergonha, um evangelho que traz apenas para que as pessoas olhem e fiquem horrorizados por este evangelho que está sendo pregoado. Mas o verdadeiro evangelho que foi pregado por Jesus não foi este. O evangelho que Jesus pregou foi o evangelho de arrependimento, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Não o que acontece hoje através da mídia, da realização que nós temos a facilidade das internet, onde mostra tantas coisas, tantas situações que muitas vezes as pessoas começam a criticar, a mangar, a falar, a ficar até perturbado por evangelhos que estão sendo pregoados por aí afora. Mas o verdadeiro evangelho tem sinais, tem operação de maravilha, tem pessoas se arrependendo de seus pecados, das suas ações. Mas não o evangelho que apenas traz as pessoas devido às necessidades, devido às condições. O que foi que Noé pregoou? Noé só tinha apenas essa dificuldade das pessoas de falar, de mostrar. Já pensou se Noé viesse ter a oportunidade para pregoar nesta geração? Já pensou se Paulo tivesse essa oportunidade também de pregar nesta geração? O que ele ia falar? Quem sabe Paulo ficaria horrorizado. A gente vai ver alguma expressão de Paulo no livro de 1 Coríntios. E também temos no livro de Romanos, capítulo 1. Vamos ler o Romanos, capítulo 1, ao versículo 16, que nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
Este é o evangelho de pureza, o evangelho de renúncia. Não é um evangelho que é pregoado por aí afora, um evangelho que traz escândalos, que traz situação difícil, mas isso será cobrado. Deus vai cobrar, porque o evangelho não é brincadeira. O evangelho não é simplesmente um atrativo para as pessoas, uma ensinação para que as pessoas possam ver. Mas o evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo? Porque é poder de Deus. Porque é salvação, é libertação, é transformação. Não é o evangelho por aí que a gente vê. Mas é o evangelho que traz algo da parte de Deus. Vamos ler também, quando Paulo refere aqui a sua carta também, no livro de 1 Coríntios, de versículo 17 ao versículo em diante, que diz assim: porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não para a sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não seja em vão. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Veja Paulo aqui, trazendo esta referência. O que é o evangelho? O evangelho não é simplesmente uma coisa que venha ser escandalizado, ser envergonhado. Não. O evangelho é poder de Deus. Mais uma vez Paulo fala. É poder para a salvação, é poder para a transformação. Mas não é um evangelho que por aí a gente vê por aí tantas coisas, tantos escândalos. Tantas situações. Que as pessoas, quando olham para o evangélico, já não tem mais respeito. Porque muitos não se dão respeito ao evangelho que foi pregoado por Jesus e pelos seus discípulos. Não se tem mais aquela prudência, aquele temor e tremor diante de Deus. Mas são evangelho pregoado por aí, onde existem muitas situações que não é permitido nos falarmos aqui. Mas quem vê diante das internet, das redes sociais, tudo que se passa nas redes sociais, se a gente vermos alguma coisa que se dá, pessoas que se treinam para ser profeta, para fazer tanta mungalia, tantas coisas. O que evangelho é este? Esse não é o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Jesus pregou, não. A gente viu que quando Cristo saía pregoando a palavra de Deus, aleluia, pessoas eram impactadas, pessoas eram libertas de lepra, pessoas eram perdoadas os seus pecados, como Maria Madalena. Mas o que vê hoje? Pessoas que se escândalam com o evangelho,
Aproveita a oportunidade que se cobra oração, profecias, tantas coisas. O que é isso? Jesus disse: dá de graça, que de graça recebesse. Ninguém precisa cobrar, aleluia, sobre o que é partido de Deus. O evangelho, ele não é cobrado para a gente pregoar, para a gente orar, para a gente falar da palavra de Deus. Não, é de graça. Para a gente ir para alguma coisa, a gente tem que pagar, mas a palavra de Deus não é grátis. Ela é recebida com um bom coração. E este está sendo a maior dificuldade de se pregoar o Evangelho de Cristo. Por causa dos escândalos, onde pessoas estão brincando com Deus, achando que Deus está dormindo, que Deus não existe, que Deus não está percebendo a situação de tantas coisas que estão acontecendo. Mas quando chegar o tribunal de Cristo, quantos que vão passar e botar a mão na cabeça vai dizer: ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Você sabe o que você fez. Mas nós vemos ainda diante da palavra de Deus, Paulo, ele tinha esta preocupação de pregoarmos a palavra de Deus. Ele não ia assim simplesmente por ir. A gente vai ver no livro de Colossenses, quando Paulo estava se preparando para pregoar a sua palavra, o que ele fala, e perseverar, capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, e perseverava em oração, velando nele com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus, nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do que é mistério de Cristo, pela qual eu estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Veja que Paulo aqui, ele fala aqui, expressando que não era dele, não era ele, mas ele estava pedindo oração aos irmãos para que orasse por ele, para quando ele viesse pregoar uma palavra dele, falar da sua palavra, que não fosse direcionado com sabedoria, mas através de Cristo, a ação de Cristo. E ele pede que orarmos para que seja dada conforme a palavra de Deus. Não o que a gente vê por aí, as pessoas brincando com o evangelho, achando que o evangelho é apenas uma atração, uma encenação. Não. O evangelho foi impactado, muitos irmãos morreram por este evangelho, muitos irmãos passaram por perseguição, foram mortos à espada, foram crucificados, foram perseguidos, foram jogados na cova do leão, foram servidos como tocha. O evangelho não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira para muitos brincar com a palavra dele. Tenha cuidado do que se faz,
do que muitas vezes age com a sua palavra. Mas a gente vê como muitos irmãos que eles sofreram por amor o Evangelho de Cristo. A mídia não reconheceram naquela época. A sociedade não reconheceram. Só foram reconhecidos por Deus. Pelo seu sacrifício que fizeram. Devemos dar graças a Deus porque este Evangelho chegou até nós. Esta palavra foi chegada até nós. E até hoje está sendo pregoado a sua palavra. Anunciado. Falado a verdade que tem libertado a muitos. Quantas pessoas que viviam uma vida errada. Quantas pessoas que queriam tirar sua própria vida. Mas o Evangelho que pregoaram foi impactado por esta geração. Essas pessoas foram impactadas. Receberam o Evangelho, Deus transformou, Deus libertou pessoas que estavam escravas de vícios, de alcoolismo e outros vícios mais. Enquanto tem muitos que brincam com a sua palavra, usa a rede social para brincar, para fazer atrativo de alguma rede social, mas isso será cobrado. Jesus não morreu para fazer palhaçada, não. Jesus não morreu para fazer teatro, não. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Paulo escreve em Efésios, capítulo 3, vamos estar lendo. O que foi que Paulo ele traz aqui para nós? Dentro destas situações que nós vivenciamos. A situação tão difícil para nossas vidas, mas Paulo, ele traz esta expressão de sua palavra para convosco, porque a gente estava condenado. Mas Jesus nos deu a oportunidade para nós termos este momento especial de podermos louvarmos, engrandecer o seu santo nome. Então a gente não temos que se envergonhar do Evangelho, de que foi pregado, de que foi anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então levantamos nossa cabeça, aleluia. No capítulo 6 e o versículo 22 e 23. Mas agora, libertado do pecado, feito servo de Deus, e também nossos frutos para a santificação e para o fim de nossa vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Evangelho não é brincadeira. Jesus não morreu para fazer teatro, como a gente vê quando chega a Coreia. As pessoas ali fazem aquele papel,
apenas para relembrar de Cristo naqueles momentos. O nosso Senhor não se deve ser lembrado naqueles momentos, não. Ele deve ser lembrado todos os dias da nossa vida, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, que Ele tem dado o seu Filho ali para perdoar os nossos pecados. E a gente vai ver isso no livro de João, capítulo 3, e versículo 16. Quando o próprio Deus, Ele fala aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigente, por todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja a realidade, a situação, a veracidade de que nós estamos falando. O Evangelho não é brincadeira, não é uma ensinação, não é algo para se estar colocando na internet e fazer muitas vezes atrativo para as pessoas mangar, para as pessoas falar, para as pessoas zombar, para as pessoas apontar. Não, a gente deve vivenciarmos o poder de Deus para que outras pessoas possam ser impactadas e ter tremor. Não o que a gente vê por aí, não o que as pessoas falam por aí. Um evangelho somente para ter escândalos. É melhor você pegar uma corrente, botar no seu pescoço e uma pedra grande jogar no mar, de quem está fazendo esta característica. Deus não se deixa se escarnecer, em hipótese nenhuma. Deus não se deixa escarnecer, Ele é santo, Ele é rei. Quando a gente precisa de milagre, Ele faz. Quando a gente precisa de um consolo, Ele está pronto para consolar. Quando a gente precisa que Deus abra as portas, Ele abre a porta. Quando a gente precisa que Deus cure, Ele cura. Então vamos pedir misericórdia a Deus para que o Evangelho não seja escandalizado devido a estas pessoas que se dizem evangélico, servo do Deus. Não, isso não é servo do Deus, não. Quantas vezes você precisou de um socorro de Deus? Quantas vezes Deus estava pronto para lhe socorrer? Mas tem pessoas aí que aproveitam para enganar, para induzir as pessoas a pecar, a ser levado a estas coisas. O Evangelho não é essas coisas, não. O Evangelho é diferente. Quem anda errado, anda certo. Quem fala a mentira, fala a verdade. Quem tem uma vida de uma situação tão caótica é mudado, não faz mais as mesmas características. Mas hoje a gente vê o mundo gospel como tem entrado dentro do Evangelho de uma forma tão as modas, a forma de adorar o Senhor, forró com Cristo, carnaval com Cristo, bebida sem álcool. Que evangelho é esse que é pregoado?
Nós não somos do mundo, fomos retirados das práticas mundanas. Nós não somos destas características. Deus não tem preocupação com essas coisas. Não. Deus é santo. O que importa é que sejamos santos como Ele. Nós somos luz deste mundo. Vamos ler isso. Mateus capítulo 5. Para que os irmãos possam entender que Cristo não estava pregando palavras para dizer: eu vou revelar aqui, vou orar por você, você tem que pagar tanto para o milagre acontecer, com certeza. Que é isso? Pessoas brincando de evangelho, brincando com a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Mateus capítulo 5, de versículo, vamos ler o 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. E aí? Vós sois o sal da terra. E se foi sempre, com que há de saguar? Para mais nada presta, para ser lançado fora, pisado pelos homens. É o que está acontecendo. São sal e sempre não tem sabor, não tem mais o que saguar. São estes sal que estão por aí, levando o verdadeiro sal, a verdadeira essência, o sabor do poder de Deus. São pessoas simples que estão por aí levando este evangelho para muitas vezes envergonhar a palavra de Deus. Quantas pessoas dizem: eu sei evangelho como o que a gente vê por aí. É melhor eu estar aqui mesmo. Mas que Deus tenha de misericórdia. Nós somos sal para saguar. A gente tem sabor, a gente tem gosto. Deus colocou isso na nossa vida, Ele transformou, Ele nos libertou. A gente não é sempre, parece com sal, mas não é sal. Tem as mesmas características. Quantos que são assim, brilha como ouro, mas não é ouro. Mas estão aí pelas internet, brincando, enganando, induzindo as pessoas devido às suas fragilidades, às suas necessidades. Jesus, Ele não prometeu que a gente vai ter carro do ano. Jesus não prometeu que a gente vai ter uma mansão, uma casa lá em Boa Viagem, na praia, de Piedade. Não. Jesus nos prometeu o céu. Ele disse que esse mundo a gente teremos aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Jesus me prometeu, nem está revelando isso, aquilo, outro, não. Levando sal e sépito. A enganar, a iludir as pessoas com o evangelho falso, o evangelho sem sabor, aleluia, o evangelho sem a essência de Cristo, porque quando Jesus voltar, muitos vão ficar decepcionados, vão dizer: mas Senhor, aleluia, mas Senhor, e aí?
Mas vamos mais adiante. Vós sois a luz do mundo. Se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes? Agora ficou mais estreito. A gente é luz do mundo. A gente não é apagado. A gente é luz. O foco da sociedade, o foco da mídia, não é tanto o ator, não é tanto a atriz, não, é os evangélicos, é os que professam a sua fé. A gente vê isso que quando alguém falha, um líder falha, as pessoas vão logo em cima. De logo, foi aí fulano de tal que fez isso e aquilo outro. Ninguém vai numa atriz. A atriz fulano de tal, ela se matou. A atriz fulano de tal tirou a vida de ciclano. Mas não. A mídia, a sociedade vai em cima dos evangélicos, da luz, do sal. Ele não vai atrás de pessoas que estão lá, já na mídia, não. Ele vai atrás do crente, do cristão, dos senhores, das senhoras. Ele vai atrás daquele que prega a verdade, daqueles que anunciam a Cristo crucificado, que tem perdoado nossos pecados, que tem transformado aquilo que a psicologia não consegue fazer, aquilo que a ciência muitas vezes diz não tem jeito, Jesus vai lá. Aquilo que muitas vezes as pessoas fazem autópsia e diz morreu, tal hora, aí Jesus diz ressuscita aí, recebe vida. Essas coisas não é anunciada, não é pregoada nas redes de televisão, não é pregada diante dos rádios. Não, a gente só tem muitas vezes pregação porque os nossos líderes tomaram a decisão de contratar redes de televisão, rádio de comunicação, para levar o evangelho, para pregoar o evangelho, como a gente viu diante da pandemia. Quantas pessoas foram alcançadas por este evangelho? Mas se depender de outras redes de comunicação, não vai não. Vai lhe assustar, vai lhe temorar, vai lhe prender sobre as coisas mundanas desta vida. Mas a verdadeira essência, o princípio da palavra de Deus, ela não vai mostrar. Não vai ser anunciado para você. Quantas pessoas em casa que não podem sair porque a noite chegou. O único recurso que essas pessoas têm são as redes de comunicação, as internet, para estar ouvindo a palavra de Deus. Eles fizeram a sua trajetória, a sua vida, mas chegou o momento de muitas pessoas estar em casa, porque não tem mais vigor, não tem mais saúde, mas estão em casa, sendo muitas vezes acompanhada pela comunicação evangélica. Então devemos procurar estarmos na verdadeira essência da palavra de Deus.
aquilo que Jesus pregou, aquilo que foi cobrido por Noé. Deus disse a Noé: vai, fala. Eu dou o livre-arbítrio. Eles escolhem. Ou me serve, ou morre. Ou me adora, ou fica prostrado. Prega, Noé. Diz aí que eu vou destruir a terra, porque o seu pecado está fedendo. E Noé pregoava, falava, preparando a arca, as pessoas vindo, as pessoas debochavam. Vejamos que a própria palavra nos fala. Muitos bebiam, se davam em casamento, fazia o que bem entendia. Mas Deus dizia: eu vou destruir a terra, eu vou acabar. Eu estou dando uma oportunidade. Mas as pessoas não, se debochavam, ria. Mas Noé pregou para a sua família. Falou para a sua família: irmãos e irmãs, vamos falar para a nossa família da realidade, dos princípios que vai acontecer nesta geração, que se brinca de Deus, que se brinca do Evangelho, que acha que o Evangelho é apenas um atrativo para rir, para se jogar nas redes sociais. Não! O Evangelho devemos aproveitar os meios de comunicação para falar a verdade, a palavra, os milagres, o que Jesus tem, o que Jesus faz. Não é para mostrar coisas absurdas, escândalos. Ninguém brinca com Deus. Deus não se deixa se escarnecer. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Mas Noé estava lá, dizendo: povo, se arrependa. Se arrependa. Então que Deus tenha de misericórdia. Vamos orar para Jesus mudar a característica desse povo. São sal, mas não salsa, não tem sabor. Tem a candeia, mas não acende, está escuro. Mas vamos orar. Pai, queremos nesta oportunidade te agradecer por este momento tão especial que nos concedesse para nos alertar a respeito da tua palavra, que é a verdade, que é uma palavra poderosa, Senhor. Quantas pessoas morreram por este evangelho, quantas pessoas que passaram por situações difíceis, e quantos que esta geração receberam este evangelho, receberam a tua palavra, Senhor,
não se dá o prazer, o gosto, o sabor de experimentar, Senhor, a essência, a circunstância que muitos sofreram por este evangelho, foram perseguidos, queimados, passaram por tribulações, por aflições, onde muitas pessoas acham que esta tribulação que a gente passa, porque falta um pão e amanhã tem pão, porque há desemprego, porque há tanta enfermidade. Mas se eles soubessem e essa geração entendesse o que foi que os nossos irmãos passaram por causa deste evangelho, quantos que foram crucificados de cabeça para baixo, decapitados seus percursos para negar o teu evangelho, quantas pessoas foram crucificadas, Senhor, a sua casa, perderam seus bens, as suas heranças, foram morar na rua, porque professaram o evangelho. Quantas pessoas que às vezes ficam desempregados, Senhor, passa 1 ano, 2 anos, mas e aqueles que perderam tudo, não por alguma coisa, mas porque foram tomados, porque professaram a tua fé, Senhor, falaram do teu amor, das tuas misericórdias. Quantos filhos que foram mortos para eles renunciar. Quantas pessoas passaram por grandes aflições, por momentos árduos, mas suportaram. E este evangelho chegou até nós. Esta palavra de que temos um sabor, um momento que vemos milagres. O Senhor nos batizou com o Espírito Santo. Veja aqueles que estavam ali em Jerusalém, quantos tempos passaram para receber esse revestimento que foi o Espírito Santo. O preço que ele pagaram. Mas quantos que receberam o Espírito Santo, os dons, o revestimento, não leva a sério, não há temor, tremor, não respeita o que foi recebido, selado. Aleluia. Mas faz doer as consciências, faz entender, Senhor, faz esse povo entender que o Espírito Santo não é brinquedo, não é aprendido nas escolas, nem nas faculdades, nem nas melhores oportunidades que o homem possa aprender. Mas isso é uma dávida, é o selo, é algo que tem nos ajudado nos momentos que pensamos em desistir, parar. Quando as forças nos levarem, a situação se torna caótica. Quando a gente dobra o joelho, começamos a ser impactados pelo teu Espírito Santo, o selo de que nós fomos selados e nos damos alegria. Mas ajude essas pessoas a entender, a ter tremor, Senhor, porque muitos brincam, muitos abusam, Senhor. Aleluia. Oh Jesus, se o Senhor não fosse tão misericordioso, quantos que já eram consumidos, quantos que já eram tragados, mas Tu dá a oportunidade para que venhamos se arrepender,
das nossas ações, dos nossos atos, de nossos pecados. Ajuda, Senhor, que eles possam entender, compreender estas situações. Nós somos sal, nós somos a luz, somos representante aqui na terra, Senhor, do Senhor. Aleluia. Tenha de misericórdia. Ajude-nos. Ajuda os teus servos que precisam de milagres, que precisam algo, Senhor, da tua parte. Os que servem com temor, os que servem, Senhor, com obediência a ti, Senhor. Os que servem com um verdadeiro coração quebrantado. Jesus, 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 nos ajude-nos. Nos ajude a estar de pé, a ter força para prosseguirmos falar da verdade, da tua palavra, Senhor, daquilo que precisamos verdadeiramente reconhecer, a tua fidelidade, o teu amor, as tuas misericórdias, Senhor. Quantas vezes tu tem nos ajudado, nunca decepcionaste. Mas quantas vezes nós temos decepcionado, Senhor, negado teu nome. Mas o Senhor não. O Senhor não está lá para nos perdoar nossos pecados, para nos levantar quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós vivenciamos nossa fraqueza espiritual. Ajude, Senhor, os teus servos, a estas pessoas que brincam com teu evangelho, Senhor, entender, a ver a realidade que estão os viciando, a situação que estão os viciando. Abençoa a todos e a todas que nos deram esta contribuição, Senhor, esta oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome, porque toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Ajude, Senhor, os fracos espiritual, os doentes, os cansados, os fadigados, os que precisam de um socorro da tua parte, os que querem se endireitar, mas não conseguem, a fraqueza espiritual, a situação, Senhor. Pois tu és o Deus que compreende a cada um de nós, que compreende os teus servos, compreende a tua serva. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Socorre, Senhor, a tua igreja a se fortalecer, voltar o primeiro amor, os princípios da verdade. Nós somos luz, somos sal. Nós não somos uma lamparina sem azeite, não, Senhor. Nós não somos sal sempre, somos sal para dar sabor. Aleluia. Ajude a todos os teus filhos e tuas filhas que precisam de milagre, de um socorro, Senhor. Entra nas famílias, entra nos hospitais, entra em Deus aonde nós não podemos entrar, salvando, libertando, transformando, regenerando, Senhor, dando oportunidade àquelas pessoas que estão numa fase terminal. Se o Senhor não quer curar, mas dê oportunidade, Senhor, para ser perdoado os seus pecados, que eles possam sentir a tua misericórdia, o teu amor que nos derramasse na cruz do Calvário para perdoar, Senhor. Abençoa esse momento de reflexão, continua ajudando-nos, nos capacitando, nos orientando, Senhor, através da tua palavra. Ajude também, Senhor, no dia a dia da nossa vida. Tu sabe, conhece a nossa vida, o desejo do nosso coração, os princípios. Veja a dificuldade que a gente está vivenciando, que a gente não pode resolver. Tu estás vendo, Pai. Resolve, Senhor, o que a gente não pode resolver. Às vezes o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo, Senhor. Porque queremos fazermos o teu querer de Deus.
a tua vontade, para a tua glória, diante de tantos benefícios que nos fizeste, tantas coisas, tantas maravilhas, o que nós não podemos ficar calados. Queremos anunciar-nos, queremos falar da tua grandeza e da tua majestade. Abençoa todos que estão doentes, Senhor, que precisam de milagres. Dá saúde agora, Senhor. Visita os seus corpos. Visita, Senhor, aonde está a enfermidade. Dá, Senhor, coração novo, rim novo, pulmão novo. Entra no sangue. Renova o sangue, Senhor. Entra na mente. Repreende toda depressão, todo mal, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Em teu nome nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nos concedesse, Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua compaixão, por não merecer, devido às minhas fraquezas, falhas, que nós temos falhado diante de ti, Pai. Abençoa a tua igreja, teus filhos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, queremos nesta oportunidade agradecermos a todos que nos deram esta oportunidade de estar nos acompanhando este momento tão especial. Quero agradecer aqui a nossa amada Jovita Gabriela, da cidade de Alexandre Cor. Quero agradecermos a Deus, a sua família. Deus continue abençoando, né? Ela nos pede aqui oração para a gente orarmos pelo seu filho, toda a sua família, né? Ela manda saudação a todos os irmãos aqui no Brasil. Queremos agradecermos a ela, a todos os irmãos, nossa irmã Maria Josiane Alves, nossa cunhada. Quero agradecer a toda a minha família. Deus continue abençoando os irmãos e as queridas irmãs que nos deram este momento especial de estarmos aqui para louvarmos a Deus, né? Também ela manda, nossa querida irmã Jovita também manda, né, também saudação. A gente quer agradecermos a Deus também o missionário Ubirajara Lopes, o missionário, e também a nossa irmã Raquel. Quero agradecermos a Deus, a todos os missionários, todas as missionárias aí da Argentina e demais localidades, como também os nossos irmãos do Peru. Quero agradecermos a Deus, somos agradecidos a Deus por este momento especial. Deus abençoe a todos e amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente estaremos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus e dizer que há esperança para a nossa vida. Sábado a gente não vai poder estar, a gente estamos com algumas responsabilidades para nos fazermos a obra do Senhor. Estaremos ali falando de Jesus no ponto de pregação ali, aqui na cidade de Araçoiaba. A gente vai estarmos ali, depois estaremos em outra obra para buscarmos a face do nosso Deus, para orarmos ao Senhor. E pela manhã a gente tem a responsabilidade da escola bíblica dominical. Quero convidar aos senhores e às senhoras que não fazem parte da escola dominical para estar participando. Ainda há vaga, tem vaga para você, para sua família, para estarmos ali aproveitando esta oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado de estarmos adorando a Ele. Deus abençoe a todos os irmãos, ao nosso pastor Ubirajara Lopes e o missionário, nossa irmã Raquel. Quero agradecermos a Deus, todos os irmãos, todos e todas. Deus abençoe ao carinho, este amor que tem pela a obra do Senhor, esse momento tão especial de estarmos meditando na palavra de Deus. Lembre, nós somos sal e somos luz. A gente não é uma lamparina sem azeite. A gente somos um sal sem sabor. Não, a gente tem sabor. Devemos fazermos diferença neste mundo que estamos a vivenciar. Apesar da influência gospel,
e outras coisas mais que a gente estamos vivenciando aí, alguns escândalos, mas quero dizer aos irmãos, né, que a gente deve pedir misericórdia a Deus para que não sejamos esse foco da mídia, porque crente a gente sabe que somos perseguidos, somos pessoas que somos o foco da mídia, e quando acontece estas situações, a gente vê o que acontece diante destas situações. Isso será cobrado por Deus. Mas que Deus abençoe a todos e a todas por este momento, aos grupos que nos concederam esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.